segundo livro de Samuel, no último capítulo do livro, o capítulo de número 24. Por favor, abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 24, último capítulo do livro. Nós chegamos então ao último capítulo desta obra que inclui 1º e 2 Samuel. Farei a leitura então, irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 14. Peço aos irmãos que acompanhem atentamente a palavra do Senhor, o que o Senhor nos diz. Diz o texto o seguinte, irmãos: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Negueb de Judá, a Berseba. Assim, percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo. Ele disse ao Senhor: muito pequei o que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cairão. Os irmãos, nós estamos, e nós lembramos novamente isso, no epílogo, no final da obra de 1º e 2 Samuel, a sua parte final. Essa parte final tem início no capítulo 21. Nós estamos então no último capítulo da parte final. E nós vimos lá no capítulo 21 que há uma estrutura aqui concêntrica, ou seja, o início e o fim narram histórias e acontecimentos que têm o mesmo significado. E caminhando para o meio do epílogo, também vemos uma harmonia de significados. Vamos ao texto para que vocês saibam bem o que nós estamos dizendo aqui. Volte ao capítulo 21. Olha aí, abra sua Bíblia, volte algumas páginas. O capítulo 21 fala do pecado de Saul quando ele quase exterminou os gibeonitas. Lembram-se disso? Nós passamos por isso, lembram-se?
que Davi teve que, da parte do Senhor, que acertar isso com um sacrifício de 7 descendentes de Saul, lembram-se? Veja que agora no capítulo 24, nos fala também de pecado, agora não de Saul, mas de Davi, e que Davi terá que acertar isso através de um sacrifício que nós veremos no final do capítulo 24. Então o início do epílogo e o fim do epílogo tratam da mesma coisa: pecado, acerto e perdão. Agora vamos mais. Depois do versículo de número 1 do capítulo 21 até o versículo 14, agora o que vem, a próxima perícope, é das batalhas de Davi contra os gigantes filisteus. Lembram-se que ele enfrenta o número de gigantes filisteus? Então esse texto aqui nos narra sobre as batalhas de Davi. Agora volte a sua Bíblia, vá para frente e veja que no capítulo 23, do 8 até o 39, nos narra dos valentes de Davi enquanto as batalhas também, está vendo? Então agora, depois de pecado, acerto e perdão, tanto no início do epílogo quanto no final dele, agora você tem vitórias e conquistas de Davi e lá também vitórias e conquistas de Davi. Então o texto está fechando, ele está se centralizando, está sendo conduzido por temas iguais em narrativas diferentes. E aí no centro disso tudo estão os 2 cânticos de Davi. Olha aí, o capítulo de número 22 fala do cântico de ação de graças de Davi, e o início do capítulo 23 fala das últimas palavras de Davi, os quais ele louvou o Senhor como rocha de Israel. Está vendo? A ideia de estrutura concêntrica, você vai conduzindo com temas paralelos até chegar em um tema central no meio dessa estrutura, que é o que? Deus merece todo o louvor pelo que faz, pelo pecado perdoado, pelas vitórias conquistadas. Deus é o centro de tudo isso. Então há uma estrutura aqui que nos leva a entender, o autor de 2 Samuel, que Deus de fato deve ser louvado por tudo que nos acontece, desde os nossos pecados e o perdão deles, quanto das vitórias que nós temos. Deus é o centro de tudo isso. Então, obedecendo a essa estrutura concêntrica, nós voltamos a um problema em Israel, agora não por causa do pecado de Saul, mas do pecado de Davi. E o que o autor de 2 Samuel quer nos dizer, principalmente aos leitores da época, a nós também, mas principalmente aos leitores da época? O que ele queria dizer quando ele estabelece aqui, Vitor querido e querida Noemi, quando ele estabelece aqui o pecado de Davi? Lembra que lá no início do epílogo, quem peca é Saul, não é? E agora quem peca é Davi. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: ainda que Davi fosse um rei muito melhor do que Saul, porque Saul era o ímpio e Davi era o crente, ainda assim Davi não é o rei ideal. Ok? O autor de Samuel está dizendo assim: nós devemos esperar um rei ainda. Há um rei superior a Davi. Saul era o ímpio. Davi, em muitas coisas, pela graça de Deus, era melhor que Saul. Mas ainda assim, Davi não é o rei que nós devemos esperar. Há um rei superior. E então o texto nos ensina, aos leitores da época e a nós também, que nós devemos olhar para Cristo. Ele seria o rei perfeito, o rei segundo o coração de Deus, o rei santo, o rei justo, que nenhum dos reis de Israel fora parecido ou igualável a ele mesmo. Visto isso, vamos então ver o que aconteceu em Israel nesse texto, o pecado de Israel e o pecado de Davi, como Deus tratou essas coisas e o que ele tem a nos ensinar nesse texto que fala de pecado e de consequências de pecado. Vamos lá? Versículo 1 diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele citou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Meus irmãos, o pecado dos israelitas, pelo qual ou sobre o qual a ira de Deus se acendeu, não nos é dito aqui. Só nos é dito que a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Nós sabemos que é por causa do pecado. Por que nós sabemos que é por causa do pecado? Porque lá em Romanos diz que a ira de Deus vem sobre os homens que cometem pecados. A ira de Deus é atraída por causa do pecado. Então, se nós não queremos receber a ira, a correção de Deus, a sua disciplina, não pequemos.
Porque o pecado é como um imã que atrai a ira de Deus. Então, quando eu peco, eu estou, de certa forma, me expondo a receber a ira de Deus, porque a ira de Deus vem sobre toda a impiedade que os homens praticam, como diz Paulo, ok? E aqui diz que então a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Não diz por quê, qual que é o pecado. Nós sabemos que era um pecado, porque como eu disse, a ira não vem sem pecado. Mas qual é o pecado? E aí alguns estudiosos, eles pensam nisso. Por exemplo, poderia ser o pecado aqui, sobre o qual a ira de Deus vem contra Israel, o fato das revoltas de Israel contra Davi, de Absalão, no caso de Absalão, quando Absalão provoca a revolta, Israel vai junto com Absalão, ou no caso de Sabá, posteriormente, como também Sabá levanta o povo contra Davi, e o povo vai junto daquele revoltoso. O texto diz que Deus não havia, ali no livro, diz que Deus não havia aceitado com Israel esses pecados. É possível que agora Deus não esteja fazendo, ok? Mas o texto diz mais, não só que Israel estava em pecado e Deus tinha que acertar isso com Israel, mas diz também que Deus haveria de usar o pecado de Davi para acertar essas coisas. Olha o que diz o texto: e ele, então Deus, incitou Davi contra eles, contra os israelitas. A ideia é que usou Davi contra os israelitas para corrigi-los, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Irmãos, nós que pela graça de Deus conhecemos a Bíblia, sabemos que lá em 1 Crônicas há um texto correlato a esse texto aqui, a mesma narrativa. Só que lá em 1 Crônicas o texto diz que foi o diabo quem incitou Davi, enquanto esse texto diz que foi Deus que incitou. Lá em 1 Crônicas diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E agora? Foi Deus que fez isso? Ou foi o diabo? Será que a Bíblia errou? Que há contradição? Será que Deus e o diabo trabalharam juntos aqui? E a essa segunda resposta, o que falamos, essa segunda pergunta, o que falamos é quase isso. Irmãos, Deus usa Satanás para os seus intentos, para os seus planos se cumprirem. Basta você lembrar de Jó, quando Deus usou Satanás para provar e por fim aprovar o seu servo Jó. Satanás foi usado por Deus. Nós sabemos que Satanás não faz nada que Deus não queira e nem permita que ele faça. Satanás está debaixo da soberania divina. Veja, o que esses dois textos, segundo Samuel 24 e 1 Crônicas 21 nos ensinam, é que Deus usa Satanás para tentar os homens. Deus mesmo não é, lembra de Tiago? Deus mesmo não é tentado por ninguém, e a ninguém tenta, mas Deus pode usar Satanás para tentar o homem, a fim de aprová-lo ou reprová-lo. Deus não tem nada diretamente com a tentação. Quem faz isso é Satanás. Satanás é chamado o tentador. Mas Deus pode usar Satanás para um determinado propósito? Não só pode, como diz esse texto e outros, que o faz. Isso é um mistério de Deus. Mas nós aprendemos algumas coisas aqui. Primeiro, a Bíblia muitas vezes considera os líderes tolos ou perversos como um sinal de julgamento de Deus sobre uma nação. Você vê aqui que para tratar o pecado de Israel, Deus usou da tolice do pecado de Davi. Então veja, Israel está em pecado. O que Deus fez? Deus vai corrigir Israel através de uma tolice de Davi. Deus permitiu que Davi, responsabilidade dele, o qual Davi vai admitir a sua responsabilidade, como nós vimos no texto, Deus permitiu que Davi, em sua responsabilidade, fizesse uma tolice, para que Deus julgasse Israel, por meio da tolice de Davi. Deus faz com que uma nação pague, dando a ela também líderes tolos. Então, quando nós temos líderes maus, corruptos, isso é um castigo de Deus sobre a nação. Não precisamos nem perguntar como é que está a situação do Brasil.
espiritualmente. Porque Deus faz isso. Deus dá às nações líderes todos para que eles sejam instrumentos de correção, de punição da parte de Deus. Isso é prova aqui. Deus usou a tolice de Davi para castigar Israel, para corrigir Israel. A segunda coisa que nós aprendemos é que, embora Deus, na sua soberania, nos seus planos eternos, possa usar Satanás para nos tentar, a nossa responsabilidade é não pecar. Isso é claro também nas Escrituras. Ao mesmo tempo que as Escrituras deixam claro que Deus pode usar Satanás no plano dele para tentar o homem, ou provar o homem, a fim de ou corrigi-lo, ou aprová-lo, do mesmo modo, Deus também deixa claro que é a vontade dele que nós não pequemos. A soberania de Deus é certa em seus mistérios. Por que ele se vale de Satanás? Ou por que ele se valeu de Satanás aqui, levando Davi, incitando Davi, segundo o próprio orgulho de Davi, como será reconhecido pelo próprio Davi, a pecar contra Deus? É um mistério. Mas ao mesmo tempo, o que nos cabe não é ficar sondando os mistérios de Deus. Nos cabe é nos prendermos à verdade claramente revelada. E qual é ela? Que Deus ordena que nós não pequemos. Às vezes nós pecamos e colocamos isso na conta de Deus. Deus quis assim. Deus é que é soberano. Deus é que conduziu a situação para este, diz lá, aqueles hipercalvinistas, que colocam tudo dentro da soberania divina. E é verdade que todas as coisas acontecem segundo os decretos eternos de Deus, como diz a palavra do Senhor, como também ratifica os nossos símbolos de fé. Mas é verdade também que eu e você somos responsáveis. Somos tanto responsáveis que pagaremos isso, que teremos consequências, como o texto vai nos falar. Então não sejamos tolos, não usemos teologia para fugir da nossa responsabilidade, porque a mesma teologia que diz Deus é soberano em tudo que acontece, é a mesma que diz você é responsável por suas ações e, querendo ou não, entendendo ou não, terá as consequências delas, para o bem ou para o mal. Sejamos sábios nisso. Usemos a teologia, a revelação de Deus a nosso favor, não contra nós. É claro que Deus ordena que nós não pequemos. Então ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus. Não, porque Deus é ninguém tenta. Embora Ele possa permitir isso, é a nossa obrigação, segundo o seu mandamento, resistir ao pecado. Lembra que a Bíblia diz, o próprio Deus? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se Deus e seus mistérios permite que o diabo os tente, isso é uma coisa, mas há uma ordem anexa a isso: resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Vamos voltar ao texto? Versículo 2 diz assim: disse pois o rei Davi, obviamente, a Joabe, que era o comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levanta o censo, a contagem, conta o povo, para que eu saiba. Olha o motivo, não é motivo de ir para a guerra, não tinha guerra nessa altura, o texto não fala de guerra nenhuma, que não tem nenhum inimigo se levantando. O motivo, segundo o que nos parece aqui, é que para que Davi saiba. Irmãos, levantar um censo em Israel é muito dificílimo. Era muito dificílimo. O exército de Israel, o de Jerusalém, tinha que sair por todo o território do norte, que aí está Dan. Dan é a última tribo do norte, e Berseba é a última tribo do sul. Percorrer todo o território, fazendo contagem do povo. Para o quê? O texto diz: para simplesmente Davi saber quantos tem debaixo do seu comando. Isso revela muito do pecado de Davi, ok? Mas vamos mais. E aí diz, o versículo 3: então disse Joabe ao rei. O Joabe, que geralmente está errando, aqui acerta, né? E quando ele acerta, Davi, para variar, não o ouve. Olha aí: então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei, meu senhor, veja, naturalmente, o Senhor verá. Mas por que tem prazer nisso o rei, meu senhor? Qual que é a validade disso? Joabe percebe, ele é muito perspicaz, Joabe, né? Ele percebe que isso tem a ver com a glória do rei, a ostentação do rei. O Joabe diz assim: olha, para que esse trabalho?
nós não estamos em guerra, não tem nenhum povo contra nós, o Senhor vai nos dar esse trabalho todo só simplesmente, em outras palavras, o que o Joabe percebe aqui, para contar vantagem, que Deus multiplica o povo e o Senhor, rei, certamente verá. Mas para que isso? E a Bíblia diz que então Davi resiste a Joabe e continua decidindo aquilo que havia outrora acertado no seu coração. Olha aí. Porém a palavra do rei, versículo 4, prevaleceu contra Joabe, e não só contra Joabe, contra os chefes do exército. Interessante, né? Davi foi indicado, aconselhado por Joabe e aconselhado por todos os chefes do exército. Não faça isso, rei. Não tem porquê. E ele resistiu. Por orgulho dele, ele resistiu. As pessoas foram avisar ele: ó, não faça assim, não haja dessa maneira. E ela resistiu por orgulho: não, vou fazer. E aí diz o texto: a palavra de Davi prevaleceu contra Joabe e os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército à presença do rei e levantaram o censo do povo de Israel. E aí o texto diz: tendo eles passado o Jordão, acamparam-se a Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram para Gileade, chegaram até Cádiz, a terra dos Heteus, seguiram Adã, Jaã, e viraram-se para Sidom, chegaram à fortaleza de Tiro, em todas as cidades dos Heveus e dos Cananeus, onde saíram para o Negueb de Judá, Berseba. Assim percorreram toda a terra ao cabo de 9 meses e 20 dias. Olha o trabalho que isso deu. Chegaram então, por fim, a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento, ou a contagem do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Irmãos, o censo foi realizado. Mas qual foi exatamente o pecado de Davi ao fazer isso? Nós vamos dizer que foi pecado, tanto que Davi vai confessar agora: eu pequei e agi loucamente. Então alguma coisa ele fez que não agradou o Senhor, e o Senhor vai de fato exortá-lo e usar sua vara para com Davi. Mas qual foi o pecado necessariamente com o levantamento do censo? Se perguntarmos se o censo foi em si uma clara violação da palavra de Deus, não foi. Era proibido levantar o censo, a contagem do povo, a contagem do exército? Não era. Em Êxodo 30, nos diz lá nos fornece a lei de Moisés, o procedimento para fazer um censo de Israel de maneira legítima. Então não era pecado levantar o censo. Para uma guerra, por exemplo, era natural que isso fosse feito. Era necessário que o rei tivesse a contagem do seu exército para saber se haveria possibilidade de enfrentar um exército estrangeiro ou não. Então, se não foi necessariamente a contagem do censo o pecado, porque contar o censo em certas ocasiões não era pecado, era legítimo, então nós temos que olhar para o quê? Para a intenção. A intenção, dona Luz, é que denuncia Davi como tendo pecado no levantamento do censo de Israel. E o que nós podemos imaginar sobre as intenções de Davi? O que o texto pode falar sobre isso? Primeiro, aqui há dois caminhos aqui. Primeiro, quanto ao motivo do censo de Davi, não é improvável, Renato, que ele tenha pecado por se vangloriar e promover a autoconfiança do seu governo. Não é improvável que Davi tenha se ensoberbecido e dito: eu sou um grande rei, olha o território que eu construí, olha os milhares que estão sob o meu comando, e é necessário que todos saibam disso. Por isso eu contarei o povo, eu contarei aqueles que são prontos para a batalha, para que saibam a grandeza do meu reino, como é que eu governo bem a Israel. Isso é provável. Talvez seja digno de nota aqui, que lá no texto paralelo, em 1 Crônicas, que nos narra a mesma história do censo de Israel, que narra aqui, lá o censo vem imediatamente depois das batalhas e das vitórias de Davi. 1 Crônicas 20 conta-nos das batalhas e vitórias de Davi, e logo em seguida, em 1 Crônicas 21, vem o levantamento do censo. Então é bem provável que o que tenha movido Davi a contar o censo foi a glória que ele sentiu nele mesmo, o orgulho de ter vencido as batalhas e agora ter construído um grande império, um grande reino. É bem provável. Matthew Henry, um teólogo, diz assim, abre aspas: foi de Davi uma orgulhosa confiança na sua própria força. Ao publicar entre as nações o número de seu povo, ele pensou
parecer o mais formidável entre os homens, e não duvidou que se tivesse alguma guerra, venceria seus inimigos com a multidão de suas forças, confiando em seu próprio braço carnal, mais do que deveria ter feito aquele que escreveu tanto sobre confiar somente em Deus. Lembra que Davi diz muitas vezes nos Salmos: a minha alma confia em Deus, espera em Deus, mas aqui ele está agindo contrário, em oposição ao que ele sempre creu, então ele está pecando. É muito provável quando Joabe diz, como nós vimos, né? Olha, por que o rei está fazendo isso? O rei naturalmente verá o tamanho do seu reino, não precisa ter contagem. Quando fala assim que o rei verá, Joabe percebeu que a intenção poderia ser apenas uma satisfação pessoal, de ter a glória para si mesmo. O que isso nos ensina? Esse ponto sobre a principal motivação de Davi que conduziu ao senso que fora pecado diante de Deus. Nos ensina, meus irmãos, que líderes cristãos muitas vezes ficam encantados com números, dinheiro e fama. Muitas vezes líderes cristãos são tentados, como Davi, a se encantarem com número, dinheiro e fama. O pecado aqui de Davi nos adverte para que não sejamos simplistas demais com números, achando que não há perigo em contarmos quanto nós crescemos e como o nosso ministério tem sido uma bênção, e nos gloriarmos disso. Certamente essas coisas, agindo assim, mostram a tolice de igualar números com a bênção de Deus. Por que nós não confiamos em números? Por que nós não colocamos nossa confiança última em números? Crescer é muito bom, ter uma igreja mais cheia é uma bênção, mas por que isso em última instância pouco importa? Porque número não tem relação direta com bênção de Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. São muitos os que entrarão pelo caminho largo e espaçoso, mas poucos acertarão pelo caminho estreito e apertado. Número não tem necessariamente a ver com bênção. É por isso que igreja, você deve orar pelos seus líderes, e nós líderes devemos estar atentos a isso, presbíteros, em não promover algo na igreja que nos traga apenas quantidade. Não estamos visando essas coisas, mas fidelidade a Deus e a sua palavra revelada por meio de Cristo. Isso é que nos importa. Se nós cresceremos com isso, bem. Se não, pouco importa. Pouco importa. O que nos importa é sermos encontrados fiéis. Isso nos importa. No céu estarão os fiéis, não aqueles que participaram necessariamente de grandes comunidades, mas os fiéis, esses estarão lá pela graça de Deus. Portanto, que nós não nos iludamos com números, porque isso não necessariamente significa que a bênção de Deus está sobre nós. Davi se encantou com números, mas Deus não se agradou nada de Davi nesse momento. Mas há outro motivo pelo qual Davi pode ter pecado no levantamento do censo. Qual é ele? É que o que nos aparece no texto é que Davi pode ter errado quanto à maneira em que o censo foi realizado. Por que nós podemos imaginar isso? Porque o texto de Êxodo 30, quando na lei de Moisés estabelece como era o procedimento do levantar do censo, diz que quando o censo fosse levantado, seria cobrada uma taxa de cada israelita contado. Eu vou ler o texto para vocês, prestem atenção comigo. Eu vou ler o texto para vocês. Eu faço assim, porque é mais difícil acompanhar quando a gente não está lendo. Prestem atenção, por favor, irmãos, como vocês fazem bem. Lá diz assim: disse o Senhor Deus a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, veja que era lícito, porque Deus disse: quando vocês fizerem, então é lícito fazer. Cada um deles que vocês contarem ao Senhor dará o resgate de si próprio, para que não haja entre eles praga nenhuma. É interessante que o dos castigos é praga aqui no texto.
Escolhe entre 3 castigos. Um deles é praga. Para que não haja praga nenhuma, vocês, quando contarem o censo, farão assim: todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. A metade de um ciclo, que cada israelita contado dará, é oferta ao Senhor. O rico não dará mais que meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazeres assim expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazeres expiação pela vossa alma. Esse texto é magnífico. E junto deste texto onde estamos, em 2 Samuel, e a iluminação que nos vem da revelação mais clara do Novo Testamento, nós entendemos que todo o serviço que nós prestamos a Deus, como os homens contados prestariam a Davi, é por causa de que Deus nos resgatou dos nossos pecados. Foi um preço para nós servirmos. Por que nós servimos a Deus? Nós pecadores. Como nós podemos servir a Deus? Porque um preço foi pago. E um preço de sangue. Lembra do exército de Israel, dos hebreus que saem do Egito? Eles saem do Egito para servir a Deus. Lembra que a ordem é: deixe o povo ir para que ele me sirva. Lembra? Mas vocês lembram por meio de que os israelitas foram libertos e salvos da praga do Egito? Do anjo da morte do Senhor, por um sacrifício, por um preço do resgate, que era o sangue do cordeiro. Era um preço para que eles saíssem. Agora, os israelitas, arrolados no censo de Davi, para servirem ao rei, também pagam um preço. Então a ideia é de que para servirmos a Deus, nós temos que antes ser resgatados por Ele. E o preço do resgate aqui era o meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. E tem a ver com o santuário, porque é a oferta ao Senhor. A ideia é: Senhor, eu te sirvo porque eu fui comprado por preço. A minha vida é uma oferta ao Senhor. Só que o texto de 2 Samuel 24 não diz que Davi recebeu da oferta dos israelitas que foram montados no censo. É uma possibilidade que Davi não tenha se importado com isso. E daí nós aprendemos algo muito importante. O que nós aprendemos aqui? Novamente fala aos líderes. Não só aos líderes, a você também, que é conduzido por líderes. Tem que saber disso também, porque você tem a ver com líderes, você é conduzido por eles. Você vota neles, segundo a vontade de Deus. Então, presta atenção. Líderes cristãos devem atentar para o fato de que estão lidando com almas resgatadas pelo sangue de Cristo. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um negócio. A igreja é a noiva de Cristo. E aquele que abusar da noiva de Cristo, o Cristo destruirá. O que faria um noivo com um homem que abusou da sua noiva? A Bíblia diz: não terá ele misericórdia no dia da vingança. É isso que Cristo fará com os líderes que abusam do povo de Cristo. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um negócio. A igreja não é um lugar onde eu possa ou devo aparecer e me sobressair porque eu quero me gloriar no meio do povo de Deus. A igreja não é isso. Se eu e você, líder cristão ou irmão querido, que faz alguma coisa na igreja, trabalha em algum ofício, algum cargo, pensa assim, como a igreja sendo um trampolim para eu chegar em algum lugar. Você está rivalizando com o noivo da igreja, que é o Cordeiro. E ele não terá misericórdia no enviar e no dar a sua paga através da sua ira. Cuidado com a igreja. Cuidado com a igreja. Muito cuidado com ela. Ela é a noiva do Cordeiro. Não abuse da igreja. Isso serve tanto para pastores como para os membros da igreja.
não abusem da igreja, não prejudiquem a igreja, vivam uma vida santa, busquem ao Senhor, arrependamos-nos todos nós nossos pecados, porque a igreja é a noiva de Cristo. Ele fará tudo para mantê-la pura, tudo. Davi teve que aprender isso, que a igreja não era lugar, o povo de Deus não era lugar para ele se vangloriar ali dentro. Ele estava lidando com um povo que foi resgatado pelo sangue de Cristo. Cristo morreu por nós, foi dado um preço muito caro por isso. Então, que nós devemos à igreja o mais alto de nossa consideração e temos respeito uns pelos outros, porque todos nós fomos remidos pelo preço mais caro, pelo sangue de Cristo. Ok? Vamos agora continuar? Versículo 10. E olha, nesse texto que fala tanto de ira, nesse texto que fala de coisas verdadeiras, pesadas, mas fala de graça também e de conforto. Esse versículo agora é maravilhoso. Olha só aqui, vamos ler juntos, versículo 10? Olha que maravilha. Meus irmãos, olha que maravilha. Leamos. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver licenciado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei o que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade dos teus servos, porque procedi muito loucamente. Sentiu Davi bater-lhe o coração. A ideia aqui, pode ser traduzida também, eu acho bonita a tradução do hebraico, também uma tradução possível. O coração de Davi o feriu. A sua consciência foi iluminada pelo Senhor. E aqui nós aprendemos algumas lições importantíssimas. Desse simples texto, esse único versículo tem uma riqueza infinita para a nossa alma. Primeiro, o que Davi sentiu é a marca de um filho de Deus que foi regenerado, que é um verdadeiro crente. Crentes pecam, e nós sabemos disso, tanto eu quanto você. Crentes pecam, nós pecamos, mas tendo pecado, o coração do crente, iluminado pela graça de Deus, testifica contra ele. Em outras palavras, o coração do crente não deixa ele em paz. O crente não consegue viver em paz com o pecado. O crente peca, mas ele não consegue viver em paz. O verdadeiro cristão mostra, assim como Davi, que não pode ser bem sucedido nem feliz no pecado. Isso não é uma graça de Deus? Isso não é a bênção dele? Nos dá um coração que é sensível ao pecado, que lá na sua casa você diz assim: eu não posso viver o que eu estou fazendo, eu não posso viver de maneira hipócrita, eu não posso viver, Senhor, como se nada tivesse acontecendo. Ó Deus, me ajuda. Eu não quero ser assim, ó Deus. Eu não terei paz enquanto o Senhor não me der da sua graça. Isso de fato, irmãos, não é uma bênção. Deus não nos abandona. Deus nos deu um coração sensível ao pecado. Ele nos deu um coração de carne e não mais de pedra. Um coração que sente quando nós o ofendemos. Arthur W. Pink, um teólogo, diz assim, olha o que ele diz, que preciosidade, abre aspas: é bom ver que, embora Davi tivesse permanecido tanto tempo no caminho da obstinação, da dureza do coração, seu coração finalmente fora amolecido. Embora sua consciência tivesse realmente adormecido e vivido tempos no pecado como se nada tivesse acontecido, ainda essa consciência não estava morta. É motivo, diz Arthur W. Pink, de verdadeira ação de graças, quando descobrimos que temos corações que nos ferem por fazer o que é mal. É motivo de graças a Deus nós temos um coração que nos fere quando nós pecamos. Só crentes têm esse coração. Só crentes são despertados a sentirem tristeza e lamento quando pecam.
se você e eu, quando pecamos, sentimos essa tristeza que produz vida, então você deve dar glória a Deus, porque Deus te salvou e mudou o seu coração. Deus te fez sensível para com os seus pecados. Mas não é só isso que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que todo crente verdadeiro, não só reconhecendo os seus pecados, por um coração sensível que Deus lhe deu, ele vai em busca do Deus que perdoa. Ele não fica só lamentando o pecado, ele sabe que Deus pode resolver o problema. E é o que Davi faz. Veja o texto. Davi vai dizer assim: porém agora, ó Senhor, peço-te, ele vai a Deus, peço-te, ó Deus, que perdoes a iniquidade que pratiquei, porque, ó Deus, eu procedi muito loucamente. Interessante como Davi avaliava o pecado. Não é ele um homem segundo o coração de Deus, não é Davi um homem segundo o coração de Deus. Ele avalia o pecado como loucura. Loucura, e é o que o pecado é, loucura. E Davi vai a Deus. Outra marca do cristão verdadeiro é que ele apela para a misericórdia de Deus quando reconhece os seus pecados. Meus irmãos, nós percorremos um grande caminho aqui em 1 e 2 Samuel. Nós temos passado anos, eu creio, em 1 e 2 Samuel. E nós vimos como Davi foi descrito pela primeira vez como um homem segundo o coração de Deus. Está lá em 1 Samuel capítulo 13, Eliana. Paulo, Débora, Caio, Valdir, Cristiane. Lá no início, antes de Davi mesmo pecar, nós conhecemos na narrativa os pecados de Davi, melhor dizendo, ele foi descrito, Anésio, como um homem vindo segundo o coração de Deus, Natália. O homem segundo o coração de Deus não é um homem que não peca, mas o homem que tem o pecado reconhece os pecados e vai a Deus, vai ao Senhor crendo que Ele pode restaurá-lo. Mas agora, disse Davi ao Senhor, perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi muito tolamente. A confissão, irmãos, de Davi e o apelo a Deus são exemplos que todos os outros pecadores deveriam seguir. Lá no Novo Testamento, o apóstolo João nos recomenda a mesma posição de Davi, o mesmo exercício de buscar as misericórdias de Deus. João diz assim em sua carta, em uma de suas cartas, olha o que ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, vamos falar juntos? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Amém, irmãos. Se nós confessarmos nossos pecados, Deus não nos enganará. Ele é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi se arrependeu, Davi buscou o Senhor, e nisso tudo nós vemos a bondade de Deus e a graça dele sobre Davi e sobre nós também, quando nós pecamos. Mas o texto não terminou. Ainda assim, Davi haveria de aprender uma lição amarga, que nós também devemos aprender. Qual lição é essa? Que lição amarga e dura é essa? Que até mesmo os crentes, mesmo depois de terem perdoado os seus pecados, podem sofrer com consequências aqui nesta vida. É o que a Bíblia diz. Deus perdoou o seu pecado, mas não quer dizer que Deus, na sua administração santa, não deixará marcas em você, para que você jamais volte ao pecado. É o que acontece aqui. Davi pediu perdão, rogou a misericórdia do Senhor. O Senhor daria, mas não sem antes ensinar a Davi que o pecado traz consequências. Olha o que o texto diz. Versículo de número 11. Ao levantar-se Davi pela manhã, depois de ter confessado o seu pecado e implorado a misericórdia de Deus, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Até aí, nós já vimos, lemos e veremos agora, posteriormente, essas 3 coisas. Esses 3 castigos, os quais Davi tinha que escolher, dos quais Davi tinha que escolher um, para que o Senhor fizesse a ele e ao povo de Israel. Irmãos, por que Deus, ainda que nos perdoando os pecados, uma vez confessados, permite que haja implicações amargas? Por que Deus faz isso? Por que Deus permite que, mesmo perdoados, carreguemos ainda em nossa vida
algumas coisas que nos lembram do que fizemos. Primeiro motivo, nós precisamos aprender que pecados futuros devem ser evitados. É por isso que muitas vezes Deus deixa marcas em nós, nossos pecados, consequências duras na nossa mente, no nosso coração, para que você, da próxima vez, fuja do pecado, para que nós aprendamos que o pecado é terrível, que lidar com ele não é algo fácil, que não é simplesmente eu pequei, aconteceu, vamos em frente. Não, o pecado traz consequência, o pecado deixa marcas, e Deus bondosamente faz isso aos seus filhos para que eles não pequem mais. Lembra de Jacó? Texto belíssimo de Jacó, quando ele luta com um anjo, que é, nós cremos que é o Senhor Jesus Cristo, pé encarnado, né? E na luta, o Senhor Jesus Cristo desloca a ajuda de Jacó, deixando ele manco. Vocês lembram? E o texto diz que Jesus Cristo perdoou a Jacó, o anjo do Senhor perdoou a Jacó, mudou o nome dele, transformou a vida dele, certo? Mas deixou ele manco. O texto não diz que o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, consertou a ajuda de Jacó. Ele ficou manco, para ele lembrar que a força dele não vem dele, mas vem do Senhor. Deus deixa marcas em nossas vidas para nos lembrar. Lembra de Paulo? Eu pedi ao Senhor que afastasse o espinho na minha carne, mas o Senhor disse não, vai ficar aí. Porque Paulo diz assim: para que eu não me ensoberbecesse com as visões, Deus permitiu um espinho na minha carne, mensageiro de Satanás, para me humilhar, Senhor, para lembrar que sem Ele eu não sou nada, e sem a graça dele a minha vida está destruída. Deus, em sua bondade, disse: não, o espinho vai ficar aí, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em você quando você está humilhado e fraco, e você não confia em você, mas você confia em mim, e então meu nome é glorificado, e você é transformado. Deus faz isso com seus servos. Deus fez com Paulo, irmãos, não fará conosco. Um dos motivos, então, é que Deus quer que nós aprendamos a não pecar mais. Por isso Ele permite que tenham implicações amargas nos nossos pecados. Segundo motivo, é que Deus ensina aos outros que estão ao redor de nós as consequências do pecado através das marcas que ficam em nós, para que os que estão ao redor de nós temam e não pequem. Deus é sábio, não? Deus está conosco, nos perdoando, mas permitindo que algumas marcas fiquem para o nosso bem, e trata com os outros que não pecaram ainda, olhando o nosso exemplo e dizendo: é bom não pecar. E assim Deus edifica todo o seu povo, mesmo quando o seu povo peca, porque Deus consegue tirar da ira do homem a sua glória. Portanto, irmãos, que nós lembremos disso, que não pequemos, lembra lá do início? Que não pequemos, mas quando pecarmos e Deus permitir que algumas marcas fiquem, que nós lembremos que é para o nosso bem e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Mas qual foram as três coisas mesmo que Deus disse a Davi que escolhesse entre elas? Olha aí, versículo de número 13 diz assim: veio pois Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, a ti e à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Você se lembra quem que é Gade? Chamado aqui de vidente. Entenda aqui vidente como profeta. Os profetas eram chamados de videntes algumas vezes. Você se lembra do profeta Gade? Irmãos, o profeta Gade é conhecido de Davi desde 1 Samuel 22, quando Davi está fugindo de Saul. Isso passaram-se anos, irmãos, anos. E o profeta Gade é um conhecido de Davi, um amigo de longa data de Davi. E quem Deus envia Davi quando ele pecou para corrigir? Um amigo. Irmão, Deus não é bondoso mesmo? Deus envia amigos. Deus podia enviar inimigos. Deus podia fazer com que pessoas que não nos conhecem, querem o nosso mal, descobrissem o que fizemos e nos denunciassem e nos prejudicassem. Mas Deus envia amigos.
Deus envia pessoas que querem o nosso bem. Não é isto nele também gracioso? Não deve ser louvado por sua glória? Irmãos, que orgulho é esse cego, irmãos, que não percebe isto? Que Deus até quando nos corrige é bondoso. Ele enviou a Davi um amigo, alguém de sua confiança, alguém que pôde tratar com ele de maneira sincera e íntima. Olha, Deus vai te castigar, Davi, mas Deus é tão bondoso que Ele te permitiu escolher. Irmãos, Deus permitiu a Davi escolher. Deus não tem que permitir nada disso a ninguém. Deus faz o que quer. Nós merecemos o inferno, e mesmo assim, Deus dá uma chance, Davi. Escolhe o que te parecer melhor. Você não vai ficar sem correção, mas escolhe o que te é melhor. E entre essas três possibilidades, você percebe uma coisa interessante. À medida que o tempo aumenta, a intensidade do castigo diminui. Quer ver? 7 anos de fome, 3 meses de perseguição na mão dos inimigos e 3 dias de peste. Peste aqui é morte. Pode traduzir a palavra como morte. Então você quer um período menor com grande intensidade ou um período maior com menor intensidade? Aí Davi vai dizer, um período menor de grande intensidade. E vai dizer mais, e é o que mais importa, a gente termina com isso. Ele vai dizer a Gade o seguinte, ao seu amigo profeta, que eu caia na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Que eu seja corrigido com a vara do Senhor, porque eu sei que o Senhor bate em mim, porque me ama. Os homens, eles irão bater em mim, não porque me amam, mas eu quero a correção do Senhor. Eu sei que o meu Pai me ama, eu estou pronto para receber a correção dele. É o que Davi diz. Olha aí, versículo 14. Então, vamos dizer, não terminamos? Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cairei. Irmãos, Davi entendeu uma coisa que eu e você temos que entender aqui esta noite, se não entendermos antes, que Deus, quando julga, quando nos corrige, quando nos disciplina, ainda assim é misericordioso, e que é uma graça a nós pecadores sermos corrigidos por um Deus que nos ama. Davi conhecia o caráter de Deus, mesmo no julgamento, mesmo Deus pesando a mão nele, ele sabia quem era Deus. O Senhor é misericordioso. Eu prefiro ser corrigido por Ele, porque a sua ira não dura sempre. Irmão, a ira do Senhor não dura para sempre, porque o Senhor me corrige, porque o Senhor é misericordioso e bondoso. Davi estava disposto a se submeter ao Senhor, cuja graça ele provara tantas outras vezes no passado. Como Deus foi misericordioso com Davi, e Davi confia que essa misericórdia dura para sempre. Não é o que Davi escreve no Salmo? A sua misericórdia dura para sempre. Então que eu caia sempre na mão do Senhor, que Ele me corrija o quanto for necessário, porque eu sei que Ele é misericordioso para comigo, e que Ele faz isso para o meu bem. Deus provou sua misericórdia para conosco, irmãos, através do sangue do seu Filho da cruz. Davi preferiu as feridas do seu Salvador, para quem olhou por meio da fé, mesmo diante da vara de Deus. Ele sabia que aquele que usava a vara amava. É mais ou menos quando nós somos corrigidos por nossos pais. Nós sabemos quem está nos corrigindo é quem nos ama. Eu me lembro que quando eu era menino, meu pai me corrigia com vara de goiaba. Eu lembro que eu arrepiava todo aquele negócio. Eu lembro que meu pai e minha mãe, quando nós estávamos na casa da minha avó, em Valadares, meu pai ia, quando começávamos a obedecer muito, ele ia caladinho, minha mãe e meu pai iam lá no quintal da minha avó, tinha um pé de goiaba, eles pegavam, tiravam a vara ali, né, o ramo da goiaba ali, a vara da goiaba, e eu e Demétrios da janela olhando assim, né?
assustadíssimos, né? E ele lá, minha mãe limpava a vara, tirava as folhinhas da vara e fazia assim, ó, minha ação. Desse jeito. Tô brincando, não era tão sádico assim não, viu? Mas eu sei que eu e Demetrios, ó, quando ela chegava e sentava atrás da gente com a vara de cola assim, Demetrios, ó, acabava as brigas, acabava tudo. Os dois melhores amigos. Mas eu sabia que às vezes que minha mãe e meu pai precisavam me corrigir porque me amavam. Eu nunca me irei contra eles. Eu apanhei quando era menino. Mas eu nunca fiquei com raiva deles. Nós não me ensinam hoje que não pode corrigir o filho, dar uma palmada porque vai traumatizar. Isso não aconteceu comigo. E não acontecerá com você se você o fizer por amor. É logo que Bíblia diz, não espanque essa criança. Não use o que Deus disse para poder fazer violência ao pequeno. Mas a palmada, a vara dada com moderação, em amor, salva o filho de uma vida terrível. Meus irmãos, eu não sou a única prova disso, pela graça de Deus. Eu aprontei muito na minha vida. E é pela graça de Deus que eu estou aqui. Mas por meio de uma ação secundária dos meus pais, de correção. Meus pais também não eram perfeitos, como os seus também não são. Mas a graça de Deus alcançou. E deu a eles essa graça de disciplinar quando necessário. E eu sabia que era para o meu bem, porque eles me amavam. Portanto, é melhor ficar nas mãos do meu pai. Que o meu pai me corrija, porque ele me ama. Que Deus me corrija, porque ele quer o meu bem. Ele há de me transformar. Ele há de me salvar com todos os meus pecados. Ele há de tratar comigo com amor e graça, ainda que seja dura a sua vara, ainda que seja amargo o seu remédio. Eu termino, irmãos, com o conselho que Jó dá. A verdade que Jó estabelece, lembra? Jó nem teve pecado, né? Era um homem íntegro e reto, era um pecador, mas nenhum pecado trouxe a Jó o que ele estava sofrendo. Ele era um pecador, mas não foi por nenhum pecado que Deus trouxe sofrimento sobre Jó. Deus o fez para prová-lo diante de Satanás e render assim glória a Deus, a ele mesmo. Mas Jó diz uma coisa magnífica sobre Deus e sobre a bem-aventurança do homem que cai nas mãos de Deus para Deus o disciplinar. E eu termino com isso. Grave bem esse versículo, peça a Deus que isso esteja em sua mente. Jó diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Agora presta atenção. Porque Deus faz a ferida e Ele mesmo a ata. Deus fere e as suas mãos curam. Que Deus abençoe. Amém.